Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, mulher. Estou muito feliz com o convite da Virgínia. Juazeiro é uma cidade que ficou marcada. Foi a primeira vez que eu preguei numa praça pública, foi aí em Juazeiro. E quando eu recebi esse convite para falar para vocês, para essas mães de oração, foi algo realmente que mexeu. Eu disse com toda certeza, Virgínia, será um prazer falar para essas mulheres. E hoje eu quero trazer uma história da Bíblia e a minha história, um pouquinho da minha história. Mas antes de contar essa história, eu gostaria de orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, Senhor, muito obrigada pelo privilégio de podermos agora te adorar em espírito e em verdade. Somos, Senhor, pequenos, mas o Senhor é tão grande que nos usa como embaixadores e somos as tuas mãos, a tua boca, os teus pés. Então me use nesse momento, Pai, para falar para as minhas irmãs de Juazeiro e todas as outras que assistirem também essa mensagem através dessa serva. Que o Senhor possa derramar sobre nós o teu Santo Espírito e que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele transformou a minha história. E Ele tem chamado, Ele está chamando as mulheres para o papel de ser mãe. E o Senhor, Ele é especialista em transformar tragédias em bênçãos, em transformar maldições em bênçãos. Um dia, uma família, olha, eles não deveriam ter saído, mas ele quis sair, ele quis ir para uma terra distante, para a terra de Moabe. E qual era o maior deus de Moabe? Era Dagon. E Dagon, ele significa devorador. Mas ele quis ir. E ele quis ir, e a sua mulher, ela não queria ir. Mas ela era obediente e ela foi. E essa história está no livro de Ruth. É quando esquecemos de nós mesmos e fazemos coisas que jamais serão esquecidas. Quando nós esquecemos de nós mesmos, nós faremos coisas que jamais serão esquecidas. E uma mulher esqueceu dela mesma para cuidar de outra. E nós vamos ver que como Deus transformou isso. Sabe? Então sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. E por isso um homem de Belém, da casa de Judá, saiu a peregrinar nos campos, nas terras de Moabe. E ali saiu ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. No verso 2 diz assim: era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o dos seus filhos Malom e Quilion. E eles saíram então, eles foram para a terra de Moabe. Esses homens, os seus 2 filhos, casaram com moabitas. E quem é que foi a escola para Ruth? Quem foi a escola para Ruth? Noemi. Mulheres, nós temos que ser a escola de outras mulheres. A sua vida tem que ser uma escola para uma outra mulher. E Noemi foi uma escola para Ruth. Sabe, essa história, se você ler aqui, você vê que quase que o Dagon, porque Moabe, Dagon, quase que Dagon devorou essa família. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor tinha uma mulher que orava, que clamava. E essa mulher, quando ela perde o seu marido e os seus 2 filhos, se você continuar lendo essa história, você vai ver isso. E quando ela perde o marido e os filhos, ela sabia que na terra do pão tinha lei que não desamparava as viúvas. E Noemi, então, ela disse: eu vou voltar. As voltas são fáceis? Não, as voltas são difíceis. Voltar, você precisa mudar tudo. E Noemi, ela ia enfrentar o preconceito. Ela ia chegar em Belém e as pessoas iam dizer: ei, Noemi, cadê seu esposo? Cadê seus filhos? Noemi, você tá aqui sozinha? Mas Noemi, ela foi preferível enfrentar as pessoas, enfrentar o preconceito do que morrer de fome aqui. Porque ela sabia que na terra do pão havia leis. Deus não deixava que as órfãs, as viúvas morressem de fome. Existiam leis. E Noemi então decide, e ela chega para suas 2 noras.
Ela diz, olha, eu não tenho como dar mais filho para vocês, porque elas teriam que seguir, trabalhar, cuidar de Noemi. Mas Noemi é a sogra dos sonhos. E ela diz, olha, por favor, voltem para casa de vocês. Vocês vão encontrar maridos. Porém, uma delas fez o que Noemi aconselhou, mas a outra não. Sabe o que me inspira na história de Ruth? Porque Orfa não fez o que era errado, ela fez o que era certo, mas nem sempre o que é certo é o melhor para a nossa vida. Porque Ruth, ela fez a melhor escolha, ela esqueceu dela mesma. E é quando nós esquecemos de nós mesmos que nós fazemos coisas que jamais serão esquecidas. Ruth esqueceu dela mesma. E ela pensou mais em Noemi do que nela. E você vai ver o que Deus fez por essa mulher. E nós vamos ver o que Deus faz com essa família. E nós vamos ver o que Ruth, ela precisou aprender. Ela aprendeu, ela escolheu e ela fez mudanças. Mulheres, sabe por que muitas vezes a nossa casa é a mesma coisa? Porque nós não fazemos mudanças. Porque nós sabemos o que é certo, mas nós não mudamos. Mas Ruth, ela teve uma mudança radical. Ela mudou 100% a sua vida quando ela entendeu. E aqui diz assim, olha, no verso, quando Noemi fala, o verso 16, porém disse Ruth, não me peças para te abandonar. Ela diz assim, não me peças para te deixar ir, e eu não ir. E ela diz assim, ó, porque onde tu fores, eu irei. Onde pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então Noemi foi a escola para Ruth. Ruth entendeu onde ela precisava mudar. E quando ela entende onde ela precisa mudar, ela faz a escolha. E ela aceita. E ela muda. Ruth muda. Então se você entender, mas não mudar, de nada vale. E ela diz assim, não me peces. Onde tu fores, eu irei. Onde tu pousares, eu pousarei. E aquelas duas mulheres pobres agora precisam enfrentar o Mar Morto. O Mar Morto, o nome já diz. E elas enfrentam aquele Mar Morto. E elas chegam em Belém. Quando elas chegam em Belém, as pessoas começaram a perguntar. E Noemi com certeza contou que Ruth então decide seguir o Deus deles. E aquilo se espalhou em Belém. E as pessoas começaram a falar sobre isso. Ruth era uma mulher muito especial. E Noemi, ela disse, eu vou lá cegar. Então, assim, as pessoas, quando ela fazia as colheitas, o que caía no chão, eles não podiam pegar, porque ali é para as viúvas e para as órfãs. Então, tinha comida para todos. Deus é um Deus bom, essa era a lei ali em Belém, entre o povo de Deus. E agora, então, Noemi fala, eu vou. Mas Ruth disse, não, eu irei. Só que Ruth corria risco, porque as pessoas podiam dizer que ela estava contaminando a colheita. Mas Ruth, ela não olha para isso. E ela diz, Noemi, eu vou. E Ruth vai. E quando Ruth vai, elas com certeza oraram. Elas oraram. E Ruth caiu nas terras de Boaz. Boaz era um homem bom. Boaz, ele tipifica Jesus, porque ele é um remidor na vida de Ruth. Cristo era o remidor. Então as mulheres, elas pediam os homens para serem remidores na sua vida. E Ruth então vai pedir para Boaz para ser o seu remidor. E nós vamos ver essa história. E então Ruth começa a colher ali nos campos de Boaz. Porém, Boaz, ele chega... Gente, eu achei isso fantástico. Eu pedi perdão a Deus. Quando eu tinha empresa, eu não chegava ali e dizia assim para as meninas, que o Senhor te abençoe. Não, eu pensava assim, quanto que vendeu? Quanto que tá o caixa? Principalmente quando a gente estava em evento. Olha como esse homem chega nos seus campos. Olha a diferença de um servo de Deus. E diz assim, ó. Agora Ruth então vai lá pro campo de Boaz. No verso 2 diz, e Ruth, a Moabita disse a Noemi, deixe-me ir ao campo e eu apanharei as espigas daquele em cujos olhar acha graça. E ela disse, vai minha filha. Então elas oram, com certeza
E ela sai. Agora, ela vai pro verso 4. Ruth 2, verso 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores. Olha como esse homem chega no seu campo. E ele diz assim, ó. O Senhor te abençoe. Então ele chega dando uma bênção. E você sabe o que esse homem recebe dos seus segadores? Olha, veja isso aqui. O Senhor te abençoe. E agora ele recebe. E eles lhe disseram, ele fala, o Senhor seja convosco. E eles falam, o Senhor te abençoe. Então ele diz, olha, o Senhor seja convosco. E eles respondem que o Senhor te abençoe. Olha que lindo. E depois Boaz, ele disse ao seu moço que estava sob o poço dos segadores, quer dizer, o gerente, né, da colheita, e disse, quem é essa moça? Boaz se encantou por ela. Quem é essa moça? Mas nós vamos ver o que Deus faz. E mulheres, nós precisamos entender que nós precisamos das mudanças. Nós vamos ver o que Deus fez na família dessa mulher. E aqui diz assim, ó. E a resposta do moço que estava sobre os segadores, quer dizer, sobre o gerente, disse, essa é a Moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse ela, deixe-me colher espigas e ajuntar. E assim, por que aquele homem deixou? Porque ele sabia que Boaz era um homem bom. Por isso que ele deixou. E agora Boaz pega essa mulher, leva para casa, dá azeite, dá pão, ela come. Só que ela não pensa nela mesma. Ela pensa na sua sogra. E ela diz, eu posso levar o que sobrou? E ele diz, pode. E ela leva. E aqui, ó, nesse capítulo diz que Ruth colheu quase uma efa. Quase uma efa, eram 25 quilos. E essa mulher, ela colhe. Gente, isso é incrível. Ela colhe, porque Ruth, ela pensava no que ela ia, o que teria para o outro dia. Ela não pensava só naquele dia. E ela não tinha preguiça. E ela chega, ela dá comida para Noemi, ela leva aquela quase uma efa, e ali elas comem, e Noemi fala, onde você conseguiu isso? E ela diz, olha, foi nos campos de Boaz. E Noemi se lembrou, ei, ele é o parente mais próximo de Elimeleque. E você pode casar com ele, Ruth, porque Noemi também amava Ruth. Você pode casar com ele, Ruth. E assim, e agora Noemi começa a explicar tudo para Ruth como fazer. E Ruth, ela faz o que a sua sogra fala, as orientações. Eu tô só dando a história, mas não é esse foco. O foco vai ser a família. E nós vamos entender, nós vamos já chegar nisso. Eu só tô contextualizando vocês para ver uma mulher que era moabita, que não tinha dinheiro, o que Deus faz com ela. O que Deus vai fazer com Ruth, porque ela aceita, ela muda, porque nós temos que aceitar, fazer as escolhas certas e mudar. São esses 3 passos, porque às vezes a gente faz as escolhas, mas não fazemos mudanças, e nós precisamos fazer as mudanças. E aí então, essa mulher começa a seguir os conselhos que Noemi dá, e Ruth começa a ir. E esse homem se encanta. Ela tinha um bom testemunho. Porque esse homem se cantou por Ruth. E agora, a Noemi falou assim, ei Ruth, é hoje, Ruth. Olha, a colheita tá acabando e é hoje. Você vai deitar nos pés de Boaz. Quando você se deitar nos pés de Boaz, você vai falar para ele, seja o meu remidor. Mas ela não se deitou nos pés de Boaz e se entregou para ele. Não, nada disso. Era com muito respeito. Isso era uma coisa que era comum naquele tempo. E ela diz, você vai pedir para ele para ser o seu remidor. E Ruth, assim, ela faz. Ela faz como Noemi a instrui. E agora, Ruth, então, se deita nos pés de Boaz. E ela diz para ele, seja o meu remidor. E ele diz, Ruth, eu não sou o seu parente mais próximo, mas me dá um dia. Esse homem também, esse homem era de palavra. Me dá um dia. E ele foi no parente mais próximo. Nós sabemos essa história. E ele chega e ele casa com Ruth. Só que Ruth, então, ela teve que fazer as mudanças. As mudanças é o que nós precisamos, mulheres. Mudanças na nossa vida. Porque assim, ó, Deus, ele tem uma parte que é para a família. Deuteronômio 5, Moisés está ali
novamente fazendo os 10 mandamentos, falando os 10 mandamentos. Mas em Deuteronômio 6, tem uma Shemá para as famílias. Veja que interessante. Noemi foi à escola de Ruth. Ruth aprendeu todas essas coisas. E Ruth fez as mudanças. Ruth era estéril, pobre e viúva. Deus dá para ela marido, filho e bens. Não é porque nós estamos atrás de bens, não é isso não. Não é isso que eu quero focar com vocês. Não, mas eu quero mostrar para vocês que quando vocês obedecem, quando vocês fazem a mudança, Deus, ele dá tudo que nós precisamos. Tudo. Agora, presta atenção. Eu assim, fiquei muito encantada com o hebraico. E eu pedi muito a professora de hebraico para que me ensinasse a cantar essa Shema, que é esse mandamento para a família, que diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevo, Mahuto Leolam Vayet. O que fala isso? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bendito seja o seu glorioso nome e o teu reino para todo sempre. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos. Quando estiveres e falarás a respeito das mesmas, quando estiveres sentado à tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares, e atarás como sinal nas tuas mãos, e serão como frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais das tuas casas e nas tuas portas. Essa é a Shema para a família. Ruth, ela entendeu tudo, toda a cultura. De onde vem a palavra culto? Vem de cultura. Cultura. Culto. Mulher, nós precisamos entender sobre o culto familiar. E às vezes a gente faz o culto familiar de manhã e à noite. E com Ruth nós vamos entender que uma mulher moabita. Então, por que eu estou usando Ruth como exemplo? Porque Ruth, ela não conhecia os costumes do Senhor. Mas ela entendeu os costumes porque Noemi foi a sua escola. E por isso ela não abandonou a sua sogra. Ela foi a sua escola. E ela entende essa cultura, ela aceita essa cultura e ela faz toda essa mudança. Então não adianta nós conhecermos a Deus e não fazer as mudanças. Como que é o culto de um filho de Deus? É 10 minutos? É de manhã e à noite? Não, é 24 horas. Essa Shema fala assim, ó, quando estiveres na tua mesa, quando te deitares, quando te levantares, é todo o tempo, quando andares pelo caminho. Então, quando te sentas, quando anda, quando você deita, quando você acorda, é todo o tempo, é 24 horas. Por que Jesus na cruz, ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito? Porque o judeu, quando ele ia dormir, ele entregava o espírito dele nas mãos do Pai. 24 horas. Depois que eu entendi isso, os meus filhos não dormem sem que eu vou lá e faço uma oração entregando eles nas mãos do Senhor. Para Esté, eu tenho uma música. Eu não sou cantora, eu desafino, mas eu quero mostrar para vocês um pouquinho da música dela. Eu canto para ela assim: eu entrego a ti, Senhor, nesta hora em oração, esta delicada joia que confiaste em minhas mãos. Esta joia é Esté, que eu cuido com amor e agradeço com carinho. Agradeço a ti, Senhor. Eu entrego meu tesouro, Senhor. Eu entrego Esté em tuas mãos. Ela é fruto de tuas bênçãos. Ela é o melhor de mim. Dê a ela
tua proteção. Mostre a ela o poder de tuas mãos. Me ajude a educá-la com amor. Eu entrego Estherzinha pro teu reino, Senhor. Isso é uma bênção. Sabe, mães, o que nós temos que dar para os nossos filhos? Bênçãos. Não adianta nós orarmos para os nossos filhos e chamarmos eles de burro. Não, nós não podemos fazer isso. Agora o Senhor então dá essa Shemá. Ruth, ela entende toda a cultura judaica, porque Noemi foi sua escola. Então ela aceita o Deus de Israel, porque ela era moabita, ela tinha os deuses dela, ela aceita. Então pare de ficar por tradições, porque Ruth, ela não se ligou às tradições. Ela não se liga às tradições e ela entrega a Deus. E nós vamos ver o que Deus fez na vida de Ruth. Ela aprendeu toda essa cultura. Deus deu a ela um filho e ela ensinou nesse caminho os filhos do Senhor. Sabe, o santuário, porque Moisés, ele ensinava-lhe a lei, essa Shemá, porque o santuário, mulher, a sua casa é um santuário. Ruth aprendeu isso com Noemi. Nossa casa é um tabernáculo. Na nossa casa tem as mesmas coisas que um sacerdote fazia no templo. Na sua casa você varre? Vai! E o sacerdote varria, o templo varria. Na sua casa tem mesa com alimento? Tem! E no santuário tinha mesa? Tinha, com os pães. A sua casa tem um altar de incenso? Tem, porque tem culto familiar. Nós fazemos orações nas nossas casas. E nas nossas casas tem a luz, tem o candelabro? Tem, você acende as luzes. E na nossa casa tem o Santo dos Santos? Tem! E na nossa casa tem o altar onde você corta os alimentos? Tem! Tem a pia, você lava os alimentos, lava. Agora, mulher, sabe a diferença? E Ruth entendeu isso. Por isso ela teve uma vida de bênçãos. Porque nós é quem determinamos se nós vamos receber bênçãos ou maldições. Faça da sua casa um santuário ao Senhor. Na nossa casa, mostra tudo isso. Como, Cesiane? Porque na sua casa você corta os alimentos, mas à medida que você corta ali o altar de holocausto, no santuário ele imolava aquela carne, nós imolamos os alimentos que sejam comida mesmo. Então ali você imola. Agora, quando você está fazendo aquilo, e se você fala assim, Senhor, só tenho isso para comer, você está murmurando, e murmuração é pecado. E murmuração você recebe o quê? Bênçãos ou maldições? Você recebe maldições. Mulheres somos nós que derramamos bênçãos ou maldições nas nossas casas, porque Deus quer mandar bênçãos. Ruth tinha uma vida difícil, mas quando ela faz a escolha certa, quando ela faz a melhor escolha, quando ela faz as mudanças, ela vê a ação de Deus na vida dela. E ela entende tudo isso. E nós somos mulheres de Deus, então nós precisamos entender isso tudo na nossa vida. Nós precisamos entender que o nosso lar é um santuário. Então, quando você corta os alimentos e murmura, você recebe maldições. Mas quando você fala, Senhor, obrigado porque ainda tem isso para comer, você recebe bênçãos. E aí, qual é o próximo passo? A pia. Água. Você toma banho na sua casa, você lava os alimentos, você lava as roupas, você... Não é verdade? Então, eu tô te mostrando que a sua casa é um tabernáculo. Agora, quando você vai, olha pra louça e na pia e fala assim, nossa, mas essa pia inteira pra me lavar. Você recebe o quê? Bênçãos ou maldições? Maldições? Agora, quando você olha para aquela pia inteira e fala, nossa, quanta comida, o Senhor nos deu comida. O que você vai receber? Bênçãos ou maldições? Bênçãos. São as nossas escolhas que determinam bênçãos ou maldições nas nossas vidas. Por favor. Então você agora vai para o santo. A mesa. Porque aqui diz assim, quando estiverem assentado à tua mesa. Assentado à tua mesa, você tem que ensinar para quem? Quem que você tem que ensinar para os seus filhos? Jesus. E na sua mesa, vocês estão tendo uma mesa com paz ou com guerra? Porque tem famílias que sentam à mesa e começam a discutir. E a Bíblia diz que quando estiveres assentado à tua mesa, nós temos que falar de Jesus para as nossas famílias. É a Shemá, é o culto 24 horas.
Quando você está na mesa e você começa a brigar um com o outro, o que vocês recebem? Bênçãos ou maldições? Agora, se vocês estão ali em harmonia, se estão falando de Jesus, o que vocês estão recebendo? Bênçãos, bênçãos. E agora no culto familiar, se vai pro culto familiar com cara feia, com cara amarrado, e o pai brigando e a mãe brigando, tem valor? Não. O que está recebendo ali? Ao invés de bênçãos. Agora, se vão pro culto em harmonia, com paz, com alegria, o que vocês vão receber? Vão receber o quê? Bênçãos. Bênçãos. Agora vão ali, ó. Aí o candelabro, luz, você acende luz na sua casa. Agora o marido chega e acende, vai acender a luz e a luz apaga. Mas que cor, essa luz já queimou. O que tá recebendo? Agora se vai acender a luz e a luz queima. E aí a pessoa fala assim, Senhor, obrigada porque essa luz demorou e durou até hoje. O que vai receber? Agora a mulher murmurou o dia inteiro. Tudo que fez murmurou. O marido, tudo que fez murmurou. E agora, onde é o santo dos santos na sua casa? Onde é o santo dos santos na sua casa? Qual é o lugar de intimidade? Seu quarto. Tem porta, tem cortina, fechado. E ali tem lugar de gozo. Não tem? Tem, mulheres. Ali tem lugar de gozo. Agora, o que você carregou, a atmosfera que você carregou durante todo o dia foi só maldição. E ali você pode gerar filhos. Porque Davi diz que nós somos pequenos deuses. Por que já Davi nos chama de pequenos deuses? Porque nós, os demônios criam? Não. Os anjos? Não. Só nós. Somos pequenos deuses porque geramos filhos. Geramos filhos. E agora você vai para aquele momento de gozo. E você murmurou o dia inteiro. Que maldição que esses filhos vão ter? Porque tem maldições que elas são o quê? Hereditárias. Hereditárias. Queridos, por favor. Mulheres, por favor. Ruth entendeu toda essa chamada. E Ruth fez todas as mudanças. Boaz casou com Ruth. Boaz foi o remidor de Ruth. Ruth teve uma família abençoada. Porque Ruth, uma moabita, que adorava deuses pagãos, que adorava Dagon. Então, muitas vezes você fala assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Por favor, não faça isso. Porque Ruth, ela nos mostra. Olha, ela conheceu o Deus verdadeiro. Ela conheceu essa Shemá. Ela entendeu que a sua casa era um santuário. Porque Noemi foi a sua escola. E Ruth, ela era viúva, estéril e pobre. E Deus deu para ela filhos, marido e bens. Porque ela recebia bênçãos. Por que ela recebia bênçãos? Porque ela não murmurava. Porque ela fazia, ao cuidar da casa, ela agradecia. Vocês viram como é que você sabe disso? Quando Noemi diz, eu vou lá. E ela diz, não, Noemi, deixa eu ir. E ela diz, então vai, minha filha. Era uma mulher que fazia por amor. Ele deu comida, deixa eu levar para minha sogra. Então ela fazia por amor, fazia sem murmurar. Então, mulher, murmuração é pecado. Quando você murmura, você traz para sua família maldição ao invés de bênçãos. E eu deixo aqui essa palavra para vocês. Na verdade, eu queria falar muito mais, porque isso é muito mais profundo do que eu só dei uma pincelada. Mas peçam a Virgínia para continuar essa história do santuário. Para mostrar que a sua casa é um santuário. Então, por favor, não deixe os seus filhos dormirem sem você entregar a vida deles, o sono deles. Porque até sonhando eles vão glorificar a Deus. Porque são 24 horas o nosso culto. A Bíblia diz que são 24 horas. É quando estiverem à mesa, quando estiverem andando pelo caminho, até passeando. Nós temos que ter um culto a Deus, falar de Deus para os nossos filhos, falar com alegria, falar com gozo. E o Senhor vai derramar bênçãos sobre a casa de vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém.